Shabbat Shalom. Hoje vamos estudar a Parashá Vayera, que está em Gênesis capítulo 18, verso 1 até Gênesis capítulo 22, verso 24. E nós vamos ler e estudar essa Parashá conforme esses 5 tópicos: os anjos que visitam Abraão, e falar um pouco também sobre Brit Milá, que é sobre a circuncisão, Sara, que recebe a promessa de ter Isaac, a destruição de Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas que ficavam ali próximo ao crescente fértil do Rio Jordão, Sara, quando dá a luz a Isaac, e o fato também de Agar precisar sair do arraial onde Sara, Isaac e Abraão viviam. Vamos também dar uma olhada nesse quesito e por que isso aconteceu. E vamos ver também a 10ª e última prova de Abraão no quesito de sacrifício de Isaac. Bem, e tudo começa com a questão de Abraão receber 3 visitantes, ou seja, hospedar 3 pessoas. E Abraão entende desde o momento que ele vê essas 3 pessoas que não se tratava de pessoas normais, mas sim de anjos. E uma delas era o próprio Senhor que se apresentava diante de Abraão. Uma primeira experiência que nós podemos tirar a respeito disso, ou primeira lição que nós podemos tirar, é que muitas vezes, quando nós hospedamos pessoas em nossa casa, damos guarida a algumas pessoas, não sabemos que, na verdade, elas são anjos ou cumprem o papel de anjos em nossa vida. É o que aconteceu com Abraão. Ele estava hospedando pessoas com corpo físico, tanto é que ele preparou alimento, comida, água para lavar os pés e pediu para eles sentarem embaixo do cavalhar de Mamre, das árvores, para poder descansar um pouco da caminhada e poder então seguir viagem. E Abraão ele foi incisivo quanto a não permitir que eles saíssem enquanto eles não sentassem, descansassem e se alimentassem. Quando hospedamos pessoas, temos essa possibilidade, não apenas hospedar em nossa casa, mas sentar à mesa com uma pessoa, ou parar em algum momento para conversar com ela, ou em um cruzamento, ou em um pedinte. Na verdade, estamos tendo um contato, podemos estar tendo um contato com um anjo, e foi essa percepção que Abraão teve. O texto também nos diz respeito que Abraão estava sentado à porta dos carvalhos. Então, por que Abraão estava fazendo isso? Abraão tinha acabado de fazer um voto com Deus, que era o voto da circuncisão. Isso foi um voto feito a partir de Abraão com todo Israel, e é feito até o dia de hoje, mas um voto do Antigo Testamento. Esse voto não se aplica ao Novo Testamento. Tanto é que Paulo diz que aquele que se circuncida a carne, ele também tem o dever de cumprir a lei. Então nós não precisamos cumprir a lei, ou seja, as 613 leis contidas na Torá. Por quê? Porque não temos essa carne circuncisada. Paulo nos orienta a circuncidar o coração. E Abraão estava ali por esse motivo. Ele estava embaixo, é o que diz o texto bíblico, que ele estava embaixo na sua tenda, na porta da sua tenda, mas no calor do meio-dia. Alguns estudiosos e alguns sábios dizem que ele estava com febre muito alta. E muitas vezes, quando nós estamos com febre, vamos buscar o sol, porque mesmo o sol estando quente, nós sentimos um frio interno. E era isso que Abraão estava sentindo. Ele estava sentindo esse calafrio, esse frio interno, em função do procedimento que ele tinha feito de circuncisão, que é a retirada do prepúcio do órgão masculino, do órgão genital masculino. Isso não era feito com asepsia ou feito com algum produto anestésico, não, era feito com algum objeto cortante retirado e esperado que ele viesse a cicatrizar. E isso poderia demandar tempo, como demandou, e gerou nele uma febre, essa febre interna. E ele estava ali sentado fazendo isso. Ao passo que, quando essas pessoas chegam diante de Abraão e ele vai lá e se prostra diante de uma delas, reconhecendo que essa era o Senhor, e começa a servir ao Senhor, quando essas pessoas saem e Abraão fica somente com o Senhor, a sua febre e a sua dor haviam passado. Isso quer dizer
que muitas vezes, quando vamos a um hospital fazer uma visita, vamos à casa de uma pessoa que está adoentada fazer uma visita, nós temos o papel de anjo. E nesse momento, ali com aquela pessoa, orando por ela, pedindo a Deus por ela, ou apenas fazendo uma visita, possa ser que a nossa vida leve para essa pessoa a própria cura. Isso é importante a gente entender, porque nada é por acaso. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele entendeu essa figura, ele entendeu esse código, ele entendeu essa mensagem. E por esse motivo, quando os anjos saíram, Abraão já não tinha mais dor, já não tinha mais nada dolorido, nem nada inflamado. Ele tinha sido curado automaticamente. O primeiro ponto, ou seja, o primeiro dia, porque a Paraxá nós lemos dia a dia. Então lemos uma porção no domingo, que é o primeiro dia, uma porção na segunda, que é o segundo dia, uma porção na terça, que é o terceiro dia, e vamos assim todos os dias até o sábado, que é o sétimo dia. E no primeiro dia, que foi o domingo dessa semana, que é o primeiro dia da semana, está em Gênesis 18, verso 1, até 18, verso 14, que nós podemos destacar os seguintes pontos. Abraão estava nos carvalhais de Mamre, ele estava ali como se ele estivesse esperando alguma coisa acontecer. E às vezes a gente fica nesse estado, esperando que alguma coisa aconteça. Pode ser que não aconteça, mas também pode ser que aconteça. O que define acontecer ou não acontecer é, em primeiro lugar, a vontade de Deus, e em segundo lugar, a nossa fé em saber que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. A segunda coisa, o segundo ponto é que Abraão correu, encontrou e se inclinou e disse: não passe de mim, fez questão da presença dele. Abraão teve urgência em correr, eles mal chegaram, Abraão correu ao encontro dele, os encontrou e se inclinou e disse: não passe de mim enquanto vocês não ficarem aqui comigo e eu possa servi-lo. E o interessante é que Abraão fez o seguinte: lavou os pés deles, né? Como está lá em João capítulo 13, verso de 12 a 14, quando Jesus lava os pés do seu discípulo. E o que significa lavar os pés? Lavar os pés da caminhada, porque eles vinham, apesar de serem anjos, eles vinham andando. E Abraão ali faz uma figura do que Cristo faria mais tarde com os discípulos, lavando os pés da caminhada. É isso que nós temos, nós já fomos salvos em Cristo Jesus. O que acontece dia a dia em nossas vidas é lavar os pés das nossas caminhadas, porque muitas vezes pisamos em terreno que não deveríamos pisar, andamos em caminhos que não devemos andar, e nossos pés ele traz a sujeira. Tanto é que a própria palavra de Deus diz que quando chegarmos em uma cidade que não fomos bem recebidos, ao sair, venhamos abater as sandálias dos nossos pés, para que nem o pó daquela cidade a gente traga, ou daquela casa, ou daquele local, traga em nossos pés. Porque os nossos pés têm que ser limpos da nossa viagem. Não precisamos nos batizar de novo, não precisamos ser salvos de novo, já fomos salvos, já fomos batizados. Quem crer, né, e for batizado será salvo. Que vamos precisar dia a dia lavar os nossos pés da nossa caminhada. Uma outra coisa é que o Abraão ele prepara o pão, a manteiga e o leite. Então o pão é uma figura da palavra. Então Abraão prepara a palavra. Por quê? Porque ele os visitantes precisavam da palavra? Não, porque os visitantes era a própria palavra. Porque o próprio Senhor estava ali. Foi isso que Abraão fez. Preparou tudo para que eles pudessem ingerir. Manteiga é leite batido, ou seja, leite condensado. É a palavra condensada. O que Abraão teve ali naqueles momentos não foi só apenas palavra, o pão e o leite, mas um leite condensado. Tanto é que dali veio a promessa de um filho. Olha que palavra condensada. Veio a libertação do seu sobrinho Ló e de suas filhas. Olha que palavra condensada. E a revelação daquilo que iria acontecer. Então, quando nós nos prontificamos a servir ao Senhor, nós temos essa palavra condensada. O Senhor nos traz essa palavra, essa manteiga, que é a palavra condensada, para que nós possamos nos alimentar. Abraão estava de pé junto aos anjos. Outra coisa interessante a respeito disso. São detalhes que a Paraxá traz, que a Torá traz, que são códigos. O que quer dizer Abraão estar
de pé em frente a eles. Quer dizer que Abraão estava de prontidão a qualquer coisa que o Senhor pudesse desejar ou querer. Outro ponto também interessante, que primeiro Abraão serviu ao Senhor. Abraão não sentou-se com o Senhor para poder comer. Abraão não comeu primeiro. Abraão primeiro serviu ao Senhor. Isso nós vemos também em Reis, 1 Reis, capítulo 17, verso 13, quando o profeta manda que a viúva prepare primeiro um pão para ele. Primeiro alimente ele, que ele faria multiplicar o azeite e a farinha a ponto de não faltar mais em uma terra onde havia seca e uma terra onde havia escassez de absolutamente tudo. Quando Abraão faz isso, ou seja, prepara um pão primeiro, prepara um novilho, prepara água e coloca na frente do Senhor, automaticamente ele tem do Senhor o seu benefício. Ele preparou primeiro o alimento para o Senhor, e o nosso alimento para o Senhor é dar glórias a Ele, exaltar o nome dEle, louvar o santo nome dEle, adorar ao Senhor e estar o tempo todo em conexão com o Senhor. Isso que é o nosso pão, que é a nossa manteiga, que é o nosso leite. É isso que nós devemos fazer, estar em prontidão para servir ao Senhor primeiro. E onde estava Sara? Sara estava adentro da sua tenda, ouvindo tudo aquilo, participando de forma passiva e não ativa. Ora, por que o Senhor perguntou isso? Se ele é o Senhor, ele sabia onde estava Sara. O que ele estava dizendo ali é que mesmo Sara não estando aparente, ele sabia onde é que estava Sara e o que é que estava passando no seu coração, dada a alegria que Sara estava de saber que naquela idade, 90 anos, ela estava recebendo uma promessa do Senhor. E quando seria essa promessa? Essa promessa está escrito que era para um tempo determinado, ou seja, daquele momento a um ano. E esse tempo determinado aí é a palavra moed, é um tempo determinado. As festas do Senhor, Páscoa, tabernáculos, expiação, todas elas, trombetas, todas elas são tempo determinado para que alguma coisa aconteça. E foi isso que o Senhor disse para Sara: olha, haverá uma festa aqui, daqui a um ano, quando você vai ter, ou você terá, o anúncio do seu filho, o nascimento do seu filho. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida é em função de um tempo determinado. Há um tempo determinado por Deus. Eu sei que muitas vezes nós ficamos chateados porque algumas coisas não acontecem. Eu mesmo tenho isso em mim. Eu tenho uma característica de esperar algumas coisas acontecerem da parte do Senhor, e enquanto não acontece eu não dou um passo. E muitas vezes com prejuízos pessoais, né? Eu deixo de fazer, deixo de ir, deixo de voltar, deixo de construir, até que eu sinto no meu coração que é para fazer, porque eu espero esse tempo determinado, essa festa. Então a Páscoa foi o tempo determinado para Jesus Cristo se oferecer como sacrifício. O pão ázimo, a festa do pão ázimo, foi o tempo determinado para que Jesus Cristo, o pão sem fermento, fosse oferecido de primícias, a festa que Jesus seria o primeiro dentre muitos, infinitas pessoas que vão adentrar o reino de Deus. E assim as festas seguintes. Há sempre um tempo determinado para alguma coisa. Assim como o tabernáculo é um tempo determinado para que nós venhamos a morar com o Senhor. No segundo dia, na segunda-feira, em função de Abraão correr e se colocar diante de Deus e buscar servi-lo de tudo o que ele tinha de melhor, Abraão ouve de Deus o seguinte: porventura, para um homem desse, eu vou ocultar alguma coisa, ocultarei o que faço. Tanto é que logo em seguida o Senhor ele faz conhecer a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Abraão não sabia de início que o motivo da vinda do Senhor era para visitar Sodoma e Gomorra. Tanto é que no versículo seguinte, o Senhor mesmo diz isso: eu vim aqui para ver e testemunhar se o que chega ao meu altar
chega a minha presença sobre Sodoma e Gomorra, isso é verdade, ou seja, o Senhor sabe que é verdade, mas o Senhor é justo. E para ser justo tem que haver testemunha antes que uma sentença seja dada. E foi isso que o Senhor foi fazer lá com os anjos. Tanto é que o Senhor ficou na tenda de Abraão e os dois anjos, dois que quer dizer testemunha, né, é um símbolo, é uma figura de testemunha, são eles que vão até Sodoma e Gomorra e as demais cidades para verificar realmente aquilo e testemunhar. Para quando vier essa sentença da parte de Deus, como veio e foi uma sentença muito dura, não ter como não ter sido feito justiça, tendo em vista que teria testemunhas a esse respeito. Uma outra coisa também, eu tenho conhecido e ele irá ordenar a seus filhos, ou seja, Deus disse que não ocultaria nada de Abraão, porque Deus tinha conhecido Abraão, o Senhor tinha conhecido Abraão, e que ele iria cuidar de ordenar os seus filhos, como até hoje. Israel não se apartou de Deus, apesar de muitas quedas, deslizes, indo para um lado, indo para outro, mas Israel está aí, cumprindo, ordenado, orientado, temendo a Torá, temendo a Deus, buscando a Deus, desde que Abraão fez, ensinando a seus filhos Isaque e Ismael, e vamos ver um pouco também a respeito disso. Isso não aconteceu, por exemplo, com o profeta Eli. Eli, profeta, deveria fazer de sua casa uma casa sacerdotal e, no entanto, não fez. Os seus filhos viviam em rebelião e, mesmo sendo sacerdote, faziam aquilo que não era correto diante de Deus. Abraão, pelo contrário, ele fez de sua casa uma casa sacerdotal. O Senhor também foi, como enviou os dois anjos para conhecer o testemunho de Sodoma. Isso está no verso 21 do capítulo 18. Os anjos foram a Sodoma, mas Abraão, ou naquele momento Abraão, ficou na presença do Senhor. Algo interessante é que Abraão, sabendo que Ló estava lá em Sodoma, ou seja, à beira do rio Jordão, no local que era crescente fértil, ou seja, crescente fértil que era um local fértil, e que o progresso acontecia ali muito grande. Ele não deixou o Senhor para ir atrás do sobrinho. Ele creu que Deus iria salvar o sobrinho, mesmo ele ficando ali. Então Abraão preferiu ficar na presença do Senhor, intercedendo pelo sobrinho, do que ele, em sua presença física, estar do lado do sobrinho. Muitas vezes nós podemos ver isso, que a presença espiritual, a intercessão diante do Senhor por alguém da nossa família é muito mais importante do que a nossa presença física. E o que Abraão faz quando ele diz que, Senhor, se porventura tiver 50, tiver 45, tiver 40, tiver 30, tiver 20, tiver 10, o que ele está fazendo não é barganhando. Abraão sabia que ali existia somente Ló, a esposa de Ló e suas duas filhas, porque nenhum genro Abraão sabia que elas tinham, que Ló tinha. Então, Abraão estava intercedendo por seu sobrinho, Ló e a sua esposa e suas duas filhas, mas Abraão queria que mais e mais e mais pessoas pudessem ser salvas. Isso é algo muito importante no coração de Abraão, que mexeu com o coração de Deus. E Deus sentiu o coração de Abraão intercedendo por mais pessoas do que aquelas que ele iria realmente salvar. E é uma lição para nós, temos que interceder por pessoas que muitas vezes achamos que não querem nada com Deus, têm uma vida distante de Deus, mas temos que interceder por ela. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando no mundo espiritual que conhecemos o coração de Deus. Por que conhecemos o coração de Deus? Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. O que aconteceu foi justamente isso. Abraão conhecia o coração de Deus. No terceiro dia, que está em Gênesis, capítulo 19, verso 1 até o versículo 20, as duas testemunhas chegam a Sodoma no período da tarde. Isso é muito importante. Era no período da tarde que Deus visitava Adão e Eva
no jardim. E foi no período da tarde que Deus visitou Adão e Eva para conhecer justamente que eles tinham pecado. Não conhecer necessariamente, mas dar a conhecer Adão e Eva que Deus sabia que eles estavam pecando. Por isso os anjos chegou lá ao final da tarde, porque era o tempo onde o Senhor descia para ver como estavam as coisas. E quando o anjo chegou lá na tarde, no final da tarde, percebeu tudo o que estava acontecendo. Como Abraão, Ló os encontrou, como Abraão, Ló encontrou os anjos da mesma forma. Percebeu que era anjo, que não era viajante, e se prostrou diante dele e insistiu para que ele ficasse ali. O povo de Sodoma tentaram cercar os anjos para que pudessem ter, inclusive, relações sexuais com eles, porque isso era o que era o que a lei principal ali em Sodoma e Gomorra. A sodomia vem daí. A expressão sodomia vem das práticas ilícitas e sexuais horrendas diante de Deus, que eram praticadas em Sodoma e Gomorra, nas cidades circunvizinhas. A cidade circunvizinha como fosse a região metropolitana. Então ali, em todo lugar, era praticado as mesmas coisas. E o que os homens daquela cidade queriam era isso. E quando se quer isso, duas coisas são feitas. A primeira, a visão dessas pessoas que têm inclinações iguais aos povos de Sodoma, ou seja, têm inclinações em sodomia, elas são cegas, elas não entendem o mal que estão fazendo. E a segunda coisa é que pessoas assim, dentro de um conceito assim, mesmo que não morram, já estão destruídas em seu caráter, já estão destruídas em sua moral e já estão destruídas como referência primais dentro de uma sociedade. Uma outra coisa também é que os anjos ali guardaram a Ló e a sua família, como está em Salmo 91, esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo ali não estava na cidade, mas junto daqueles anjos que eram anjos da parte de Deus. Ló também intercede pelos anjos, para que o povo não faça mal, a ponto de dar suas filhas, oferecer as suas filhas para que o povo pudesse ter usufruto delas do jeito que eles quisessem, na abominação que eles quisessem, mas não tocassem nos anjos, por ter entendimento do sagrado, ter importância do sagrado. Ora, Ló vivia no mesmo local, Ur dos Caldeus, onde era um local de idolatria. Como é que Ló chegou a essa consciência da importância do sagrado? Vivendo com Abraão. Porque Abraão fez não somente de Ló, mas de todos que viviam com ele, um povo sacerdotal, onde entendia a importância daquilo que era sagrado. Também nós temos no terceiro dia, em Gênesis capítulo 19, verso 1 até o verso 20, que quem não teme a Deus perde a visão, como nós falamos. Isso está lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Assim como Noé pregou o arrependimento para a salvação, Abraão intercedeu pelos habitantes de Sodoma e Gomorra e as demais cidades, e Ló pregou e intercedeu pelos seus genros. Os seus genros, naquela época, o fato de ser genro, noivo das suas filhas, porque as filhas dele não tinham conhecido ainda, não tinham se casado com o genro, mas já era tido como casados. O grau de importância era desse tipo, a ponto de Ló interceder pelos filhos, de ir lá buscar, e várias vezes tentando trazê-los, tentando convencer, insistindo. E os anjos, a gente vai ver durante ao decorrer desse capítulo, que os anjos insistem para que Ló saia daquele local, mas Ló insistindo para tirar o genro dali, porque ele sabia o que significava ficar em Sodoma e Gomorra. É como nós hoje, nós sabemos o que significa viver em um mundo de pecado e qual será o desfecho dele. Temos sim que insistir em tirar as pessoas do mundo, tirar as pessoas dessa vida carnal, dessa vida onde os valores têm mais
valor do que as pessoas. E Ló tentou fazer isso a ponto dos anjos puxarem Ló pela mão e a família e tirarem dali para que eles pudessem ser salvos. E faz a mesma citação de Abraão. Se achei graça, a citação que Abraão fez é apenas por graça. Ele disse: se achei graça diante de ti, deixa eu tirar os meus genros daqui. Então é por graça, não é por força nem por merecimento, não, é graça, não é nada meritório, é graça. A salvação de Jesus é por graça, não é por nada que nós fazemos, não é por obra assistencial que nós fazemos, é graça, pura e simplesmente graça. No quarto dia, que vai do 19, verso 21 até 21, verso 4, tem os seguintes pontos: o Senhor fez cair enxofre e fogo. No Apocalipse, são 6 referências sobre enxofre e fogo. Em 9:17, Apocalipse 9:18, 14:10, 19:20, 20:10 e 21:8. Isso nos dá a seguinte situação: o que aconteceu em Sodoma é uma amostra muito diminuta daquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando cair a ira de Deus sobre essa terra. Por enquanto estamos no tempo da graça, onde Deus está nos dando graça para sair desse mundo e viver um mundo fora do pecado e viver um mundo próximo, junto do nosso Abraão celestial, que é Jesus Cristo. Mas haverá um tempo onde isso também vai acontecer, onde haverá fogo e enxofre, e lá será lançado todas as pessoas que não seguiram a Jesus, que não seguiram o Cordeiro e preferiram continuar com as suas condutas de sodomia em suas vidas. Sodoma e Gomorra ficava no vale próximo ao Mar Morto, que ficava aproximadamente 48 quilômetros de Jerusalém. E uma outra coisa também a respeito da localização de Sodoma e Gomorra é que era em torno de 40 quilômetros do local onde Abraão estava. 40 quilômetros do local onde Abraão estava, não dá para ver muita coisa de quem está a 40 quilômetros, mas o texto bíblico diz que de onde Abraão estava, Abraão viu a fornalha e tudo aquilo que estava caindo em Sodoma e Gomorra. E é o que vai acontecer. Nós seremos retirados dessa terra por nossa fidelidade em Deus e por seguir ao Cordeiro. E veremos de longe tudo que vai acontecer, porque nós não estaremos mais aqui, que é promessa de Deus, e temos que nos agarrar a essa promessa, que seremos arrebatados. A questão da esposa de Ló é que ela não se transformou em uma estátua de sal ou imóvel, né, em uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, mas porque ela desejou voltar. Mesmo sendo local de pecado, a esposa de Ló gostava daquilo ali. Isso quer dizer que Ló e a esposa não formavam uma unidade no que diz respeito à visão. E muitas famílias estão assim: ou o marido tende para uma visão e a esposa tende para outra visão, e eles não estão na mesma visão. Assim como aconteceu, vai acontecer também, porque a salvação é individual. A salvação é individual. E quando Davi fala que eu e minha casa serviremos o Senhor, era uma determinação que ele estava colocando em seu coração para que ele entendesse que ele deveria fazer da sua casa um local de servir a Deus, assim como Abraão fez o dele. Tanto é que os filhos de Abraão, em função do pecado dos filhos de Davi, em função do pecado do próprio Davi, eles se desencaminharam, né? E se desencaminharam a ponto de querer a morte do próprio pai. E isso é algo que nos faz refletir: será que os filhos, né, daqueles que têm filhos, será que os filhos estão na mesma visão dos pais? Será que os pais estão na visão dos filhos, caso os filhos sejam tementes a Deus e os pais não? Será que o pai está na mesma visão da mãe, caso a mãe tenha a visão de Deus e o pai não? Isso são questões a se pensar, e temos respaldo na Bíblia para entender que isso sim é algo a se pensar. Algo interessante também nesse sentido é que ela poderia se transformar em uma estátua de pedra, em uma estátua de mármore, em um pedaço de metal, mas ela se transformou em uma estátua de sal. Eu estive lá na região do Mar Morto e
deu um mergulho no Mar Morto, tomei alguns banhos e me foi orientado para não abrir de forma nenhuma os olhos na água, como a gente faz no mar aqui no Brasil, né, no Atlântico, ou fazemos até lá em Israel, ali no litoral. Somos aconselhados a não fazer isso, e se porventura abrirmos nossos olhos por um piscar de olho que seja, corrermos, sairmos para ir debaixo de umas duchas, uma estrutura muito boa mesmo, coisa de primeiro mundo, e nos lavar para que aquilo não cause um problema maior, dada a quantidade de sal que existe. E quando você pega um pedaço, a beira-mar, até chegar à areia, tem vários pedaços de sal, porque a água evapora, então são sais que ficam ali e se solidificam, se cristalinam, né? E esse sal é 30% a mais do que o nosso sal aqui. Então, se você pega o nosso sal, a água do mar, aqui, pega a quantidade de sal que a água do mar, multiplica por 30, é a quantidade de sal que existe no Mar Morto, e por isso que no Mar Morto não tem vida. Ou seja, a esposa de Ló, ela se transformou em algo sem vida, que não produz vida e nunca mais produzirá. Outro ponto interessante dessa região, onde hoje é tido como local onde ficava Sodoma e Gomorra, é que você encontra lá no chão cristais parecendo vidro. E o vidro, nós bem sabemos que é feito da areia em altíssima temperatura. Então, quando você aquece a areia, que é o silício, em altíssima temperatura, ela se transforma em vidro. Entendendo os arqueólogos assim que a temperatura que chegou à superfície da Terra ali naquela região de Sodoma e Gomorra foi altíssima, a ponto da Terra se transformar em vidro. O quarto dia nos faz algumas relações interessantes, que vai do capítulo 19, verso 21, até o capítulo 21, verso 4, onde faz uma relação entre Noé, Ló e Jesus e o vinho. Quando Ló sai e vai para a cidade e depois sobe a um monte e fica em uma caverna, as filhas dele, temendo que a geração dele viesse a acabar ali, ou seja, a geração de Ló viesse a acabar ali, e que elas mesmas viessem a morrer em função daquilo que elas estavam vendo, elas decidiram em seu coração embriagar o pai e ter relação com o pai, para que a semente do pai viesse para elas, e elas então produzissem filhos, e daí então desse continuidade à geração. Pensando teoricamente, é algo até coerente, mas não é algo santo. O que teve ali, na verdade, foi um incesto. E esse incesto gerou dois filhos. Geraram dois filhos, um filho Amon e outro filho Moabe, um de uma filha e outro de outra filha. E Amon e Moabe, são os amonitas e os moabitas, vieram a ser mais tarde duas grandes tribos que vieram a ser inimigas de Israel. Então, isso nos diz que o pecado sempre nos gera inimigos. Aquilo que nós produzimos no pecado, por mais que venha ter um certo benefício, né, e aí colocamos milhares de aspas, né, sempre há algo que é contrário. E ali o que aconteceu foi isso, gerou filhos, Moabe e Amon, de onde vieram os moabitas e os amonitas, que mais tarde vieram a ser inimigos de Israel. Então, com Noé, a quantidade de vinho que ele bebeu, a quantidade de vinho que Jó bebeu, foi suficiente para que eles tivessem problemas com o pecado. Noé teve problemas com o vinho, que ele se embriagou. A gente chega até a entender que é, de certa forma, compreensível em função de tudo aquilo que ele viu, né? O mundo se acabar em água, ele ser salvo dentro de uma barca com animais, isso é um peso muito grande. Então, diz que ele pegou vinha, né? Espremeu, gerou o vinho e se embriagou. E ao se embriagar, ele terminou ficando despido, e o seu filho Cã
ele viu Noé nu. Agora, não apenas viu Noé nu, mas Cã também teve problema porque ele tinha chegado ali com Noé a um mundo novo e ele tinha receio de que Noé viesse a ter mais filhos e esse novo mundo, veja, estão falando do planeta Terra inteiro, viesse a ser dividido por mais pessoas e ele não quis. E alguns livros, alguns rabinos e alguns sábios dizem que o pecado de Cã, né, um dos, foi ter castrado seu pai, ter castrado Noé. Esse foi o motivo pelo qual Cã é expulso. Não foi porque viu a nudez, até porque você passar 40 dias e 40 noites dentro de um barco, não é? De certa forma pequeno para a quantidade de pessoas e animais que estavam ali dentro, seria até inevitável. Então não foi necessariamente isso. O que aconteceu é que ele fez algo contra o próprio pai. Esse foi o motivo dele ser expulso dali. O que também aconteceu com Ló, ou seja, o excesso de vinho fez com que ele pecasse diante do Senhor. E por que Jesus, no Novo Testamento, faz o primeiro milagre transformando a água em vinho? Bem, algo interessante nisso aí, porque um casamento é em torno de 7 dias, 8 dias, né? E alguns dizem que o que servia naquela época era o suco de uva, e na verdade não era suco de uva, era suco de uva também, mas tinha o próprio vinho, né? E então o que Jesus nos fala é a respeito de ser ponderado, ser bem dosado, para que não venha se ter embriaguez, que o problema não estava no vinho. Como de Noé, o problema não estava no vinho, foi na quantidade que ele bebeu. O problema de Ló não estava no vinho, foi a quantidade que ele bebeu. E quando Jesus faz isso, transforma a água em vinho, não foi água em suco de uva, foi água em vinho, porque se passar 8 dias tomando suco de uva, o dia todo e a noite toda, porque foram 5 dias, de dia e de noite, foram 5 talhas, cada talha em torno de 100 litros, só do que Jesus transformou, fora as que já tinham sido bebidas. Com o suco de uva nessa quantidade, das duas, uma, ou ele ficaria embriagado de qualquer sorte, porque a quantidade de uva era muito grande, não é? Ou então eles não iriam sair do banheiro em função da necessidade de verter água. Então a quantidade em algumas situações não tem importância, o que tem importância é o seu excesso. Tanto é que os fariseus condenavam Jesus a respeito disso, e Jesus disse para ele: olha, João Batista não tomava vinho nem comia carne, e vocês diziam que ele era endemoniado. No entanto, eu como carne e bebo vinho, vocês me chamam de comilão e beberrão. A questão está em ser dosado. E o cuidado que nós temos que ter. Há pessoas em nosso meio que, se tomar uma gota sequer, ela pode desencadear, é um gatilho para desencadear um processo de alcoolismo. Então é bom, saudável, que se oriente a não tomar vinho de forma nenhuma, em função de não sabermos quem são as pessoas que têm esse gatilho, né? Outra coisa também importante nesse contexto é que Abraão, ele, por medo de morrer, ele apresenta Sara como sua irmã. Na verdade era só irmã de pai, não irmã de mãe, né? Mas Abraão apresenta uma meia mentira, né? Uma meia mentira é uma mentira inteira, não tem meia mentira, ou não é 10% mentira, não. 0,0001% é mentira. E nisso Abraão não foi justo, ele temeu o que Faraó poderia fazer e por isso mentiu. E meia mentira, fica aqui o recado, meia mentira equivale a mentira inteira. Sara concebe um filho na velhice e Abraão circuncida Isaac há 8 dias. E esse preceito de Abraão circuncidar Isaac aos 8 dias, isso é feito até o dia de hoje, onde todo judeu, todo israelita, eles são circuncidados agora no hospital através de um rabino, né?
um rabino que faz ainda hoje essa circuncisão, mas ele é muito bem preparado, ele estudou a questão da anatomia, tem a questão dos procedimentos, da asepsia, tudo para que seja feita não como era feita antigamente, para que a criança ou a pessoa não venha ter problema de febril ou alguma infecção. Não, é feita com todo rigor, tanto é que não temos esse problema lá. Mas de Abraão para cá ainda é feito a circuncisão. E a circuncisão é tão importante para a questão de saúde que Israel tem os indicadores praticamente zerados, como eu falei na aula anterior, na paraxá anterior, no quesito de câncer na região genitália masculina ou no pênis, em função desse tipo de asepsia ou por não ter a pele do prepúcio. E no quinto dia, vimos que Sara solicita, pede a Abraão que Ismael venha a ser expulso. Ismael e sua mãe Agar fosse tirado da tribo. Alguns sábios dizem que esse não foi apenas tirar por tirar, mas porque Ismael ele tinha rivalidades com Isaac. Eles saíam, então Ismael fazia algumas perversidades com Isaac. Até quando saíam juntos para caçar, Ismael brincava de atirar flechas perto ou próximo de Isaac, podendo colocar a vida de Isaac em risco. E Sara viu. Por esse motivo foi que Sara pediu que Abraão colocasse para fora do seu arraial das suas tendas. Todavia Abraão pesou, porque de qualquer sorte era filho. Ismael era tanto filho de Abraão quanto Isaac, apesar de que a promessa de longevidade, a promessa do filho de Abraão, de onde viria a grande nação, era de Isaac, não de Ismael, apesar de Ismael ser o filho primogênito. Mas a Deus chega a dizer: faça o que Sara está pedindo, e não fique com seu coração temeroso, porque eu cuidarei de Ismael, como eu cuidarei de Isaac. Tanto é que Ismael veio a ser uma grande nação, que é o próprio povo árabe hoje. Então, todo o povo árabe, que é um número muito grande, maior inclusive do que o povo judeu, é filho de Ismael. E Abraão colocou no coração uma coisa muito simples: se Deus vai cuidar de Ismael, ele vai cuidar melhor do que eu mesmo cuidaria. Então, Abraão não expulsou, mas colocou nas mãos de Deus, pela fé que ele tinha em Deus, no sentido de Deus cuidar de Ismael. E aí nós temos duas linhagens. Uma linhagem, a de Abraão, através de Isaac, e outra linhagem de Abraão através de Ismael. A linhagem de Abraão através de Isaac, vem Abraão, que gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. De Jacó, que mais tarde tem seu nome mudado para Israel, ele de Jacó, ou de Israel, vem as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, uma dessas tribos é Levi, e de Levi vem Moisés, que liberta o povo do cativeiro egípcio, coisa que nós vimos na aula passada. E Moisés faz o tabernáculo no deserto. De Ismael, Abraão gera Ismael, com a serva de Sara, Agar, que também gera 12 tribos. O filho mais velho de Ismael é Nebaiote, de onde vem um profeta paralelo a Moisés, que é Maomé, só que Moisés viveu no ano de 1560 a 1440, dando aí 120 anos de vida, de idade, enquanto Maomé apareceu apenas no ano 570 da nossa era. E ao invés do tabernáculo, eles constroem, eles têm a Caaba. A Caaba nós vamos ver nos slides anterior, como é que é a Caaba. Nós temos aqui o tabernáculo, que era feito de forma muito simples, com tecidos, panos, peles, madeiras de acácia. Lá dentro tinha a menorá, tinha o candelabro, tinha o altar de incenso, e na última parte tinha a Arca da Aliança. E essa aqui do lado direito, no caso acima de mim, do lado direito da imagem, nós temos uma réplica do tabernáculo de Moisés, que está construída hoje no Parque Nacional de Timna, no deserto do Negueb.
é exatamente o que você iria ver se você chegasse no tempo de Moisés e visse a questão do tabernáculo. E a Caaba, esse bloco, esse cubo, e Caaba quer dizer justamente isso, esse cubo todo preto com essa porta lateral, e aqui em um dos lados tem uma abertura, onde essa abertura tem uma pedra negra, e essa pedra negra entende-se que é de um meteorito que caiu, e a partir daquela pedra que veio a construir toda a Caaba. Entende-se que nessa Caaba, ou seja, nesse cubo, é o tabernáculo, é o paralelo tabernáculo de Moisés no deserto, onde se crê, né, no mundo muçulmano, crer que era aí que Abraão e Isaac iam buscar a Deus, que eles cultuavam a Deus nesse local que já existe há uns 4.000 anos antes. E o cubo fica em Meca, na Arábia Saudita, né? No sexto dia, vemos a questão de Berseba, ou Bershiva, que significa o Poço das 7 Ovelhas. Por quê? O Poço das 7 Ovelhas. Essa é uma região de Israel. E ali Abraão quis construir um poço para o seu rebanho. E ele compra essa região aí na mão de Abimeleque. Então, depois de comprar, ele pagou com ovelhas. Por isso, esse poço que fica em Berseba, ou Betseba, é chamado de Poço das 7 Ovelhas ou Poço do Juramento, porque ali Abimeleque e Abraão juraram que esse poço tinha sido comprado, não foi tomado por Abraão. E Abraão fez isso, ele comprou para que mais tarde, esse mesmo Abimeleque, que mais tarde viria a ser um inimigo contra Israel, contra o povo de Abraão, viesse a dizer que essa região era dele. E tudo que era feito era escrito, né? De maneira que a gente vai olhar ao longo do tempo que toda a área de Israel foi comprada por Abraão, e uma outra parte aí já em Jerusalém ali foi comprada pelo rei Davi, onde Davi coloca em seu coração que ele não daria a Deus nada que não lhe custasse nada. E ele chega ali no Monte Moriá, onde hoje é o Domo da Rocha, onde fica aquela cúpula dourada. Ele comprou ali de um árabe chamado Araúna, que ali era um tabuleiro, ou seja, um lugar que não tinha absolutamente nada, mas ali tinha algo importante, que era a rocha onde Abraão levou seu filho para ser sacrificado e não sacrificou, e era o local onde Davi colocou em seu coração que queria construir o templo a Deus. Como ele não pôde construir, quem construiu foi seu filho Salomão, foi justamente naquele lugar, que foi um lugar comprado por Davi, com a mesma justificativa, que ele não iria dar nada a Deus que não custasse nada, e dois, que alguém mais tarde não viesse a dizer que aquela terra ali Davi tomou, ao invés de ter comprado, né? E isso está ali até o dia de hoje, esse poço está ali até o dia de hoje. E também nessa região, por ser a terra de Abraão, ele plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor. Essa expressão, nome do Senhor, que a gente geralmente vê na Bíblia, a gente vê isso com Enoque, com Noé, onde invocou o nome do Senhor. Quando Noé desce da arca, é dito que ele invocou o nome do Senhor. Esse nome do Senhor não é Adonai, não é Elohim, não é nenhum outro nome, mas o nome é o tetagrama, que é Yud He Vav He, que são as letras, as 4 letras do nome de Deus. Essa pronúncia que hoje algumas pessoas, algumas religiões chamam de Yahvé, alguma coisa assim, essa pronúncia se perdeu. Por esse motivo também é que esse nome não é pronunciado, ou seja, essa palavra não é lida, porque são 4 consoantes. Junte 4 consoantes, por mais que tenha sentido, você não consegue ler, porque precisa da vogal. E a vogal é parte importante na construção
estrutural de uma palavra. E Yud-He, Vav-He não é uma palavra que tenha vogal ou que possa ser lida. E a pronúncia desse nome se perdeu. Alguns acreditam que alguns rabinos, eruditos, eles sabem, mas é um nome impronunciável. Tanto você vê que quando cita em algum texto rabínico ou de algum texto judeu, mesmo em português, que ele escreve a palavra Deus, ele não escreve D-E-U-S como nós escrevemos, ele escreve D-U-S, porque ele não pronuncia o nome de Deus ou tem temor em achar que esse nome que nós escrevemos D-E-U-S esteja fazendo referência a Yud-He, Vav-He. Então, quando fala assim sobre invocar o nome do Senhor, é invocar o nome que de imediato já atraía para aquele local fisicamente o Senhor. Vamos mais um pouco à frente. No 7º dia, tem outro nome também, outra palavra por demais importante, né? Que diz em Gênesis capítulo 22, verso 1, que nós encontramos uma palavra chamada Hineni, que é eis-me aqui. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, Hineni, eis-me aqui. Nós vamos ver na Bíblia, se você botar uma procura da expressão entre string eis-me aqui, vamos achar várias. Eu achei 27. Se você for buscar no hebraico, você vai achar em torno de 70, 77 palavras Hineni, mas elas são diferentes entre si. Alguns eis-me aqui, é o eis-me aqui que a gente fala normalmente, né, que falamos, pronunciando, alguém nos chama, a gente diz assim, eu estou aqui, eis-me aqui, mas esse eis-me aqui, esse Hineni, é totalmente diferente dos demais Hineni que você encontra na Bíblia. Na verdade, existem poucos Hinenis, eu creio que não mais do que 3 ou 4 lugares. Existe um Hineni, onde Deus chama Moisés, ele diz Hineni, né, eis-me aqui. Existe outro Hineni, que é quando chama Abraão, ele diz eis-me aqui. O outro também com Abraão, a respeito de Isaac, quando Deus chama Abraão e fala que ele pede o filho a Abraão e ele diz, eis-me aqui, esse Hineni. E o outro, o quarto, com essa mesma situação, com essa mesma proposta, que eu vou dizer já o que quer dizer, qual é a proposta desses 4 Hinenis, que ele levanta a mão para então sacrificar e ele diz, e o Senhor diz Abraão 2 vezes, ou seja, dando testemunho, Hineni, ou seja, eis-me aqui. Esse eis-me aqui tem a ver com consequente intervenção de Deus. Então, quando nós traduzimos Hineni como eis-me aqui, traduzimos em sua forma mais básica, porque o Hineni, nesses 4, fala de Hineni com uma automática intervenção de Deus, porque esse Hineni revela o propósito da pessoa. Quando Deus chama Abraão a primeira vez, ele diz, Hineni, esse meu propósito é te servir. Quando Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho, ele diz, Hineni, que meu propósito é sacrificar. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar seu filho, ele diz, Hineni, meu propósito é te ouvir e fazer aquilo que o Senhor quer, nem que seja sacrificar. Então, Hineni é uma palavra muito profunda que tem a ver com propósito, não é somente um eis-me aqui, porque o Hineni ele pode trazer ao mesmo tempo alegria e dor. Nesse momento que Abraão está para sacrificar seu filho, que o Senhor chama o nome dele e ele diz Hineni, ele estava ali com muita dor no coração. E quando ele diz Hineni e diz assim, eu estou a seu propósito, e Deus diz, não lance mão sobre o seu filho, ele vem a alegria logo em seguida, mas a dor e a alegria caminham juntos quando o nosso propósito é estabelecido. Quando o nosso propósito é estabelecido em Deus, a dor e a alegria andam juntos. Apóstolo Paulo, a dor e a alegria andavam juntos. Paulo se alegrava por ser traído, por ser preso, por apanhar, por estar em cadeias. Paulo se sente
alegre até por sua vida ser colocada em libação. Mas ao mesmo tempo que ele se sente alegre, ele sente dor por toda a dor física que ele está passando. Então, Hinene é mais do que um eis-me aqui. Traduzir Hinene como eis-me aqui é algo muito simples, muito superficial da profundidade que diz respeito a Hinene. Outra coisa que temos também a respeito desse sacrifício, nós quando lemos e não entendemos o contexto histórico, cometemos alguns erros incríveis. E um deles é achar que Deus queria o filho de Abraão porque queria o filho de Abraão e queria matar. Não, Deus estava ensinando algo a Abraão. A primeira coisa que Deus estava ensinando a Abraão é a confiar em Deus, que não importa o que viesse a acontecer, Deus o salvaria, e foi isso que Deus fez. A segunda coisa que nós vimos na paraxá anterior é que Abraão sai de Ur dos Caldeus, né, uma região idólatra, uma região de pecado, uma região com muitos deuses e uma região onde era normal as crianças, a região ali da Torre de Babel, onde crianças eram oferecidas sacrifício. Então, esse pedido para Deus, apesar de causar dor em Abraão, era algo que ele via também nos deuses lá dos cananeus, dos deuses lá de Ur dos Caldeus, né? E o que Deus faz ali é dizer: Abraão, aqui eu quebro de uma vez por todas o sacrifício de criança, porque a vida me interessa. Nunca mais haverá em sua geração um sacrifício de criança oferecida a Deus. Por isso que foi tão terrível quando o povo de Israel, desviando da conduta com Deus, leva seus filhos para oferecer ao deus Moloque, né? E esse local onde estava o deus Moloque ainda existe em Israel até o dia de hoje. Então isso foi abominável, porque eles restauraram naquele povo que Deus já havia destituído esse conceito lá de Abraão, o sacrifício de criança, e eles ali, por não acreditarem em Deus, fazem esses mesmos sacrifícios, né? E isso foi uma coisa abominável diante de Deus, né? Outra coisa é que Abraão poderia ir sozinho, mas Abraão não foi sozinho levar Isaac para o monte para sacrificar, ele levou 2 moços, ou seja, 2 testemunhas, né? Diz também que foi ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia, Abraão chega no Monte Moriá para poder sacrificar. O Monte Moriá, entenda-se que é o local ali onde fica o domo da rocha, né? Para poder ser sacrificado. E a gente pode entender isso com a questão de Jesus, que 3 dias envolveu a morte e a ressurreição de Jesus. Em 3 dias de caminhada, Abraão teve que conviver com a possível morte do seu filho, e eu fico imaginando, eu não sou pai, mas eu sou filho, e fico imaginando o coração de meu pai e de minha mãe se soubessem que eu estava indo para ser morto. Abraão estava dilacerado. Foram 3 dias os mais terríveis na vida de Abraão. Mas ao terceiro dia, Abraão recebe um decreto mudando a morte de Isaac para uma ressurreição, uma vida de Isaac. Nós podemos comparar justamente com a questão de Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas os discípulos e todos os seus seguidores e os apóstolos de Jesus tiveram que conviver com a possível morte de Jesus por 3 dias até o terceiro dia. Um outro ponto também, no 7º dia, vemos nesse mesmo versículo, do versículo 1 até o versículo 19, o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, Hinene. Esse é o mesmo paralelo que nós vamos traçar com Salmo 22 e com Marcos 15. Abraão é chamado por Isaque, meu pai, e ele diz: estou aqui. Esse estou aqui nos 2 sentidos: estou aqui, meu filho, e estou aqui para cumprir minha missão, meu filho. Só que Isaque chamou e Abraão ouviu. E nós temos 2 relatos em Salmos 22, verso 1 e em Marcos 15, verso 34, onde no primeiro, Davi está tão triste, tão desnorteado, tão dilacerado, com um coração tão pequeno, sem esperança, tão destruído, que ele diz:
Deus meu, por que me desamparaste? Meu Senhor, por que me desamparaste? Ele estava chamando Deus e Deus não estava respondendo. A mesma coisa com Jesus, o que faz de Davi uma sombra, uma figura de Jesus, e desse Salmo 22, um salmo messiânico, ou seja, apontando que Jesus iria dizer mais na frente, quando Jesus na cruz, pregado na cruz, se sente totalmente isolado por Deus, não porque Deus queria isolar, mas porque o pecado da humanidade passada, presente ali em Jesus e futura, vindo até nós e as que virão, estavam todas em Jesus, e Deus não podia habitar e nem pode habitar com pecado, então ele teve que se afastar. Ele precisou, pela sua natureza santa, se afastar. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes vamos estar assim, desamparado, não vamos ouvir a voz de Deus, vamos estar em angústia, vamos estar em dor, vamos chorar, vamos clamar, vamos gritar, vamos bater o pé, vamos ficar zangados, vamos ficar tristes, mas o que Deus está fazendo é uma obra em nosso coração e todos nós precisamos entender isso. Não é que Ele nos abandonou, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, como ensinou ao rei Davi, como ensinou a Jesus, que Ele não tinha desamparado, mas era algo que nós temos que passar. E muitas vezes eu me encontro assim, muitas vezes eu me encontro desesperado, me encontro sem ânimo, me encontro chateado, me encontro em depressão, né? Mas você tem depressão? Claro, eu tenho depressão, Davi tinha depressão, Moisés teve depressão, Abraão teve depressão, Jesus teve depressão, Pedro teve depressão dilacerante por ter negado a Jesus. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro teve uma depressão e teve um arrependimento, e Judas ele não teve arrependimento. O que Judas teve foi a consciência pesada. O pecado de Pedro levou ele a se arrepender, o pecado de Judas levou ele a entender que não tinha mais jeito. Tanto é que o próprio Jesus diz: ai daquele que trai o Filho do Homem. Então o que devemos entender é que quanto mais se aproxime do fim, e isso eu estou falando para mim mesmo, quanto mais se aproxime do fim, mais problemas ou momentos de solidão nós vamos passar. É normal. Isso não quer dizer que Deus te abandonou, isso não quer dizer que você tem mais pecados. Eu estou pregando para mim essa palavra. Em primeiro lugar para mim. Isso não quer dizer que eu estou em pecado, isso não quer dizer que Deus esqueceu de mim, isso não quer dizer nada. Mas essas experiências de se sentir abandonado, nós vamos vivenciar. Eu vivencio, né? Eu espero em Deus que vocês nunca, mas eu vivencio e não me sinto menor quanto a isso. Às vezes até sim, às vezes eu sinto que Deus realmente não tem muito carinho por mim. Mas logo vem a lucidez e eu entendo que não. Aquilo ali é somente por estar embebecido em toda a minha dor, em toda a minha mágoa, em toda a minha tristeza. Outro ponto aqui também no dia 7 diz respeito ao verso 10 e 11, onde estendeu a mão a Abraão e tomou o seu cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, não foi na terra, mas desde o céu, e disse: Abraão, Abraão, 2 vezes, como testemunho, ele disse: Hineni. Isso foi o que nós já conversamos, acabamos de falar a respeito do que quer dizer Hineni, ou seja, Deus intervindo, e interviu através de um cordeiro, que apareceu um carneiro preso pelos chifres, onde é também um anúncio da intervenção de Deus. E é por isso que os judeus e os israelitas não fazem um shofar, que é a corneta, com chifre de boi, como fazem os gaúchos aqui no Brasil com o seu berrante. Eles fazem somente com chifre de antílope ou com chifre de carneiro. E tem isso como animal cachê, porque foi um carneiro que Deus amarrou pelo chifre, ou seja, amarrou pela sua força. Então, quando se toca o shofar, está fazendo menção a uma intervenção de Deus aqui na terra, lembrando em nosso coração que um dia um cordeiro foi preso em suas forças para suprir ou substituir um sacrifício. E aí nós temos a própria questão de Jesus, onde um cordeiro
que é Jesus Cristo. Tanto é quando Jesus se aproxima, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde Abraão lá atrás já tinha vislumbrado o que iria acontecer através daquela simples substituição do filho dele por um cordeiro. Naquele momento, Isaac representava toda a humanidade que seria tirada do sacrifício, porque a Bíblia diz que o pecado nos conduz à morte, nos outorga a morte, nos dá direito à morte, Ele é trocado por um carneiro, ou seja, onde Jesus assume nosso lugar. Isaac estava ali fazendo um papel da humanidade, eu e você, onde foi tirado para que um cordeiro, um carneiro, no caso ali Jesus Cristo, um cordeiro, fosse substituto em nosso sacrifício, em nossa morte. Por isso não iremos passar pela segunda morte, apenas pela morte física, Isso também nós vimos, a questão do sacrifício de criança naquela época. No 7º dia também temos aqui um outro texto bíblico, onde diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, que ação de levar o filho dele para sacrificar, e não me negaste teu próprio filho, o teu único filho. Então, o que foi que Deus jurou? Naquele momento, aquilo que Deus tinha dito a Abraão, no capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te enviarei, e eu te farei uma grande nação. Naquele momento ali, estava se cumprindo essa palavra na vida de Abraão. Ou seja, a promessa do capítulo 12, Deus cumpre no capítulo 22, quando ele faz prova a Abraão de que Abraão realmente iria cumprir tudo aquilo que Deus viesse a querer fazer ou dirigir. Foi essa prova de Abraão que fez com que a promessa do capítulo 2 acontecesse. E aconteceu a tal ponto que, a partir daquele momento, a terra foi dada a Abraão, e a partir de Isaac começou toda a nação de Israel. Uma outra coisa também que nós podemos ver diz respeito aqui aí no verso 17: e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Por esse sacrifício, essa obediência a Abraão, a descendência de Abraão, Deus iria dar a porta dos inimigos, ou seja, Deus iria dar vitória sobre os inimigos. É por isso que Israel não sucumbiu no Egito, porque Deus tinha dado a Abraão a porta dos inimigos, não sucumbiu com Nabucodonosor, não sucumbiu com os romanos, não sucumbiu com a Síria, não sucumbiu na Segunda Guerra Mundial com Hitler, não está sucumbindo agora e não tem sucumbido porque Deus, a partir de Abraão, deu a porta dos inimigos ao povo de Israel. Ou seja, todo aquele que se levantar contra o povo de Israel cairá. Porque está escrito lá no verso 12, no capítulo 12, que aquele que abençoar Abraão será abençoado, e aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Ou seja, Abraão está na descendência do seu povo, de todas as 12 tribos. Israel hoje está em 7 frentes de guerra. Em todas as 7, Israel está sendo vencedor. Todas as 7 frentes de guerra, Em todas as 7 frentes de guerra, Israel está sendo vencedor. Por quê? Porque Abraão lá fez um ato de fé sublime na presença de Deus, e Deus, a partir daquele momento, disse: olha, a partir de hoje, eu sei que você sabe que você me dará o seu melhor, a porta dos seus inimigos eu darei na mão de vocês. Um outro ponto também interessante diz respeito ao verso 20 do capítulo 22, que diz o seguinte: e sucedeu depois dessas coisas, que coisas? De tudo isso que passou, de Abraão ter convivido com os 2 anjos e mais com o Senhor na tenda, da destruição de Sodoma e Gomorra, e chegar até esse ponto onde Abraão foi oferecer seu filho como sacrifício. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão. Abraão não sabia, foi dito agora, dizendo: eis que também Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão, deu filhos a teu irmão. O voto, a obediência de Abraão foi tal que a sua descendência criou
para baixo, ou seja, Isaac, Jacó, Israel e suas 12 tribos, mas também de forma lateral. Até seu irmão, que ainda estava lá em Ur dos Caldeus, foi abençoado pela obediência de Abraão. Isso quer dizer que a nossa obediência abençoa não só a nossa descendência, mas abençoa também a família, nossa família lateral. Nossos irmãos, tios, avós, todos que estão vivos são abençoados pela nossa obediência também. E por isso temos que repartir as nossas bênçãos. E por fim, nós temos a Haftará, que é uma inserção em cima da Paraxá, né? Haftará é um adendo, é uma inserção, que está em 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 37. E aí vocês têm a Paraxá da próxima semana, que é Hayez Sará, onde está todos os dias, e eu vou colocar um slide sem minha imagem, somente com essa paraxá do próximo domingo, da próxima semana, para que vocês acompanhem e vejam o que vai acontecer a cada dia. Shavua Tov, Deus nos abençoe, muito obrigado por participar da paraxá, e saibam que cumprir a paraxá, ou ler a paraxá, ou cumprir a Torá, ou fazer o Shabat é uma ordenança, é um mandamento. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, temos parte dele, onde Deus manda que nós separemos um dia para fazer essas coisas. Como também temos em Gênesis capítulo 2, onde o Senhor diz que 6 dias faremos qualquer coisa, todas as outras coisas, mas no 7º dia nós iremos buscar o Senhor e descansar no Senhor, porque o Senhor descansou e santificou esse dia. O 7º dia, ou seja, o sábado, é um ato profético daquilo que vai acontecer no 7º milênio. Nós já percorremos 6 milênios de de Adão até aqui, e já entramos no 7º milênio, né? Mas por que não aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 2 diz que Deus cessou a sua obra no 7º dia. Então é nesse milênio que nós estamos, nessa era que nós estamos, o momento que nós estamos, que é o momento em que Deus vai terminar a sua obra, ou seja, para a volta de Jesus, e implantar aqui o seu reino milenial ou milenar, como bem queira. Shavua Tov, Deus abençoe e muito obrigado. Fica com Deus.